Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre podcast, mais precisamente edição de podcast de áudio no Reaper. Esse tema que a gente fez alguns vídeos aí, inclusive tem um card aqui que a gente faz o processo todo, né, de uma visão um pouco mais macro, desde a captação do áudio até a publicação do podcast, né? Curta esse vídeo aqui, confira depois que tá bem legal também. E só que lá a gente não entra muito no detalhe, a gente fala como são os passos ali, como que é o caminho das pedras para você conseguir desde gravar até publicar, mas hoje nesse vídeo eu vou entrar num detalhe ali, vou abrir a tela com vocês aqui e a gente vai meio que editar um trecho do nosso podcast. Inclusive, se você não conhece, siga a gente lá no Spotify, no Críticos Sem Crédito, nosso podcast de cinema, tem bastante coisa legal, a cada 20 dias tem um episódio novo por ali, tem bastante coisa bacana, ajuda a gente que a gente tá com a meta de alcançar alguns seguidores lá no Spotify. Mas bora lá, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou mostrando pra vocês como que funciona, né? Eu vou pegar um projeto aqui, inclusive até real, né? Se não me engano é o antepenúltimo episódio do podcast. Vou pegar os arquivos de áudio que eu tenho aqui e vou começar o processo de edição. Antes de começar o compartilhamento, aquele pedinho rápido que eu sempre faço, se puder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assina o sininho das notificações que sempre que tiver um vídeo novo vai aparecer pra você. Bora lá, compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui eu tô supondo que você já gravou o seu áudio, tá? Depois eu posso fazer um específico para essa parte de áudio. Aqui eu vou focar mais na edição, não na captação, né? Esse vídeo que eu comentei anteriormente aí, que tá no nosso card, eu falo como eu faço o processo de gravação do áudio. No caso o nosso é o Discord, utilizando o bot Craig, né? Mas ele vai tirar os arquivos lá e eu tô nesse ponto aqui, tá? Quando eu já fiz a minha gravação, já fiz a gravação cru, né, do programa, né, a matéria bruta ali, agora a gente vai ter que lapidar para chegar no resultado final. Então tem aqui a nossa pastinha, eu deixei uma... Aqui são o que eu utilizo realmente pro nosso podcast, tá vendo? Tem alguns aqui, né? Os outros não estão com HD, né? Esse aqui eu acho que eu peguei pra algum motivo, fazer algum corte, alguma coisa. Vamos começar como que eu faço o processo aqui, ó. Aqui que eu tenho, ó. Aqui, no caso, são 3 pessoas que participaram desse episódio, tá? Fui eu, foi o Marlocos e a Maeli. 3 faixas de áudio, são faixas de áudio bem grandes, né, que o Craig te retorna, basicamente quase 2 GB aí de áudio, porque esse podcast já teve 2 horas, se não me engano, foi bastante longo, né, 2 horas de arquivo bruto, né, o final fica menor. Vamos lá, então, eu começo criando uma pasta aqui, isso aqui é básico do Windows, eu vou criar aqui, ó, podcast teste, tá? Vou jogar tudo lá dentro, vou jogar esses 3 áudios que eu tenho aqui. Que mais eu tenho esses arquivos aqui, né? Aqui tem a minha colinha, né, meu TXT com a estrutura de edição, porque a gente vai ter esses passos basicamente. A gente vai criar um novo projeto que a gente está fazendo, vamos criar as faixas, né? Eu vou mostrar que são faixas segmentadas que eu criei ali. Deixando claro que esse é o jeito que eu faço, tá? Não sou o especialista da parada toda, né? Mas é o jeito que faço e tem funcionado aqui, então eu vou compartilhar com vocês. Você pode fazer de outro jeito, inclusive utilizando outros programas, né? O Reaper é um dos programas, muita gente usa o Audacity, que fala que é bem legal também, acho que tem uma interface bem amigável. Eu já usei, é bacana mesmo. Inclusive, sobre o Reaper, se você quer saber um pouquinho mais sobre a ferramenta do Reaper, é muito rica, né? Uma ferramenta de edição de áudio profissional, né? De produção musical. Tem um link aqui no vídeo, que é um treinamento muito bacana aí, que eu não terminei ele totalmente, mas direto eu olho aquele treinamento, pego algumas dicas, algumas coisas. E não é caro, tá? Um treinamento online sobre Reaper. E não é só focado em podcast, mas tem bastante coisa de podcast no treinamento. Então, confira aí depois se você se interessar um pouquinho mais. Então vamos lá, a gente tem a parte de criar o projeto, criar as faixas, né, que eu vou explicar, importar os arquivos de áudio para esse projeto do Reaper. Aqui é só uma observação, né, que às vezes pelo menos no nosso podcast, às vezes as falas não são necessariamente lineares. Às vezes você pega um trecho que rolou lá na frente. Esse episódio, inclusive, na edição final aconteceu isso, né? Porque no meio do programa, se eu não me engano, a mãe da Maíra chamou ela, um negócio assim. Eu achei que ficou engraçado, aí eu coloquei no começo como se fosse, tipo, os melhores momentos. É um formato, você vai encontrar o seu da forma que você quiser fazer, você vai puxar mais pro humor, uma coisa mais séria, depende muito. E isso também no cinema é a mesma coisa, né? Não necessariamente as cenas são gravadas de forma sequencial, lineares. O final é gravado antes, depende muito dos fatores ali. Tem a parte de você colocar músicas, né, na parte inicial, ou vinhetas, ou parte final, não sei como vai ser a estrutura do seu podcast. O nosso tem uma estrutura aqui, a gente coloca músicas. Até uma observação sobre músicas aqui, eu tinha essa dúvida, se você podia utilizar música de terceiros no podcast, né? E até então o que eu tenho, a informação é que você pode utilizar mais trechos curtos, né? Por exemplo, usar isso no Spotify que eu tô falando, tá? O YouTube ele é bem mais restrito quanto a isso. Você coloca no fundinho, eu até evito colocar no YouTube músicas de terceiros, assim, porque tem essa questão de direitos e tal, não sei. Eu coloco tem até uma biblioteca de áudio legal do YouTube, eu coloco as bibliotecas sem copyright, né?
Mas no Spotify ele é mais livre, você pode colocar trechos. Só que assim, trechos depois você abaixa, você não fica colocando a música inteira que pode dar um probleminha, tá? Aí você pode colocar a música no fundo, né? Que nem eu falei. Tem a música mais alta ou a música de fundinho. Uma coisa que a gente tem que fazer bastante na edição é tratar a concorrência de vozes. Isso acontece direto. Talvez isso, lógico, vai variar um pouco dependendo da maturidade dos participantes, mas assim, acho que não tem como. Eles vão falar, um fala em cima, você não tá sincronizado. Aí você vai ter que escolher quem que você vai tirar. A gente vai mostrar isso no processo de edição. Essa aqui eu faço depois, às vezes eu coloco memes, né? Às vezes eu deixo reservado ali, colocar um meme aqui, né? O problema é que às vezes eu esqueço, né? Mas enfim. E no final, exportar o arquivo final. Basicamente são esses passos que a gente tem aqui. Então vamos lá, sem mais delongas ficar falando, eu vou mostrar aqui na prática. Aqui, galera, eu reservei alguns arquivos, ó. Eu já coloquei aqui na nossa pasta o material bruto, né? As vozes aqui estão separadas. Vou colocar também o nosso jingle, que a gente usa bastante, que a gente vai, nesse exemplo a gente pode colocar. E peguei alguns memes aqui, nem sei se vai fazer sentido, mas só pra vocês verem como que funciona o processo. Eu vou pegar uma música também que eu esqueci. Vou pegar alguma música que rolou aqui, deixa eu ver. Born to Be Wild e KLB. Nossa, que mistura, hein, velho? Colocar essas duas aqui e vou colocar no podcast teste. Vai lá, Fio, abre aí pra nós. Bom, beleza, abriu. Agora eu vou abrir o Reaper, tá? Eu vou abrir o Reaper do zero, acho que é melhor. O Reaperzinho aqui. Eu uso uma versão que nem a mais atual do Reaper, se você for baixar. Inclusive também tem um link na descrição aqui, o link do Reaper, pra você fazer o download. Tem uma versão mais nova dele, que eu não lembro se é pago ou não. O Reaper é um programa que ele você consegue usar gratuitamente, mas ele é pago. Tem um nome isso aí, shareware, né? Um negócio assim. Você paga a licença, mas você consegue usar sem a licença. Eu preferi pagar, porque é um programa que eu uso muito, eu acho muito bacana, eu adoro o Reaper. E beleza, aqui tem a interface dele. Como eu falei, eu vou fazer o processo do Reaper aqui, mas Audacity e vários outros, ele tem uma certa semelhança, né? De você usar faixas e tudo mais. Não vai mudar tanto assim de forma tão gritante. Então bora. Tô aqui nesse primeiro passo que eu criei um projeto. Eu vou salvar o projetinho aqui, um nome qualquer. Vamos lá. Já tá até na pasta aqui quase. Vou colocar na pasta podcast teste. Podcast críticos. Sei lá, uma coisa assim. Beleza, tem nosso projeto salvo aqui. O que eu começo fazendo, galera? Eu tenho essa forma de trabalhar. Eu crio as faixas, né? Tem um atalho que é Ctrl T, que você cria uma faixa aqui, ou você pode clicar aqui do lado em Insert New Track. Eu faço 3 macro faixas. O que é isso? São faixas que vão ter faixas dentro dela. Eu coloquei 3 aqui. A primeira que eu coloco é vozes, tá? Para eu ter porque você consegue depois inserir coisas aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ter as 3 faixas de vozes vão estar dentro dessa faixa de voz e eu consigo fazer um controle macro. Se eu quero aumentar todo mundo, diminuir todo mundo, não preciso ficar 1 a 1. Eu posso aumentar no macro aqui. Beleza? Eu coloco um que é de músicas, que vão ser as músicas aí, entre o jingle, entre a música de fundo e tudo mais. E a terceira que é de memes. Pode ter outro nome aqui, acho que eu coloco memes geralmente. E eu começo o processo de importar esses áudios aqui, que é essa segunda parte aqui, importar os áudios. Então eu vou começar importando os áudios de voz, eu vou mostrar pra você ficar mais claro aqui, ó. Aqui a gente tem o da... Cadê as vozes? Aqui, ó. Gustavo Belotto, esse que vos fala, Marlocos e a mina do Alien, que é a Maeli. Esse nome é engraçado. Aqui, ó. Vou importar aqui pro Reaper, é só arrastar, tá? Arrastar e colocar aqui. Colocar no vozes. Pode pôr separate tracks, que ele vai criar as faixas separadas. Fiz besteira, gente, desculpa. Errei, fui Neymar. Perdão. Ao vivo é assim, né? Eu vou criar as faixas primeiro, né? Dá um Ctrl T aqui, ó. Ele criou 3 faixas aqui. Você pega essas 3 faixas e joga dentro da outra. É só pegar aqui, selecionar e empurrar. Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais pra frente, ó. Tá vendo aqui? Quer dizer que elas estão dentro dessa aqui. Ou seja, essas 3 faixas estão dentro da macro faixa de vozes. Aí sim eu faço o que eu falei, né? Pego a minha primeiro, porque eu sou mais importante, não, brincadeira. Coloca aqui, vai importar. Só vai estar eu falando sozinho aqui, ó. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo. Boa. Aí eu vou colocar, sei lá, quem é o próximo aqui? Marlocos. Marlocos entra na parada. E depois... Nossa, foi rápido o Marlocos, né? Porque será? Acho que eu tinha importado, talvez. Se colocar mais ou menos... desculpa, se colocar a seta pra cima ou pra baixo, ele diminui e aumenta o zoom, tá? Isso é bem útil. Às vezes você quer usar de forma mais macro, assim, menor. Então ele faz isso. E por último, não menos importante, nossa linda Maeli. Cadê Maeli? Você? Mina do Ali. Cadê a Mina do Ali? Aqui, ó. Pronto. Temos agora os 3 faixas de áudio, né? Eu coloco sempre no mais à esquerda possível, né? Pra ficar todos alinhados aqui. Quer ver, ó? Você empurra toda a faixa, porque vai estar sincronizado já, né? Do jeito que você fez. Então, do jeito que a gente falou, vai estar aqui. Do podcast, vocês têm alguma ideia? Tipo,
Não sei, porrada e bomba? O que a gente pode chamar esse podcast aqui? Tá falando. Tiro, porrada e bomba. O gerente enlouqueceu. Você viu aí, ó, um exemplo de sobreposição de vozes. Então já tem essas três vozes aqui colocadas. E agora tem essa questão da ordem linear, que é só uma observação. Eu vou até mostrar o resultado final pra vocês, como ficou esse podcast. Você viu como eu comecei o áudio aqui, né? Eu comecei falando, olá pessoal, blá 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 blá. Só que o podcast final, a versão final não ficou assim. Esse é o episódio qual? Bora polemizar, acho que é esse aqui, ó. Ó como ficou o arquivo final. Eu peguei um trecho lá do final, acho que é isso aqui, ó. Muito bom, vamos começar por esse tema aí? Mãe, eu tô ocupada. Mãe, eu tô ocupada. Acho que a mãe dela queria ajuda a usar o cabo da HDMI. Enfim, só uma observação que você pode colocar coisas diferentes no meio do seu podcast, né, que vem no final e tal. Acho que dá uma dinâmica legal. Mas bora lá, o processo de edição aqui. Importei as vozes, né? Agora a gente começa o processo de... eu prefiro já fazer os cortes primeiro. Eu faço o corte, até colocar aqui, ó, fazer os cortes secos. Só cortes, sem efeitos. Depois eu coloco a trilha sonora, sabe por quê? Porque você tem uma noção, porque é ruim, né? Às vezes você, tipo, coloca toda a trilha sonora, as músicas, aí você tem que cortar uma parte e fica menor, aí não fica desincronizado. Eu prefiro fazer esse processo aqui de fazer os cortes. Então como que é os cortes aqui? Na mão mesmo, vai colocando aqui, ó, vai ouvindo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Veloto aqui do Críticos Sem Créditos, o podcast. E eu tô um pouco preocupado porque eu acho que esse... Tem que ir ouvindo aqui, eu lembro que tava legal, então não vou ficar ouvindo tudo aqui pra não ficar chato. Mas aí eu paro de falar aqui, ó. O que pode chamar esse podcast aqui? Tiro, porrada e bomba. Uma coisa que eu faço muito é tirar essas pausas que acho que tira um pouco da dinâmica, quer ver? Eu terminei de falar e chamei o pessoal. Você viu que demorou um pouquinho pra eles responder, quer ver? O que a gente pode chamar esse podcast aqui? Tiro, porrada e bomba. O Boa, gerente boa, né? enlouqueceu. Você viu? Ficou uma pausinha. O que eu faço aqui? Eu entro aqui. Deixa eu tirar aqui essa. Aqui é pra ele não ficar quadro a quadro. Aqui você consegue ter uma coisa. Essa é magnética aqui, ó, se você deixa ele flegado, ele vai milésimo a milésimo, sabe? Você não tem uma. É bom para alguns lados, mas se você quer fazer uma coisa mais micro aqui, é melhor você tirar. Eu pego aqui, ó. Vou tirar esse espaço aqui, ó. Seleciono todo mundo. Remove o quê? Cut. Pode ser aqui, que ele dá um corte. Eu pego todo mundo e empurro pra trás de novo, tá ligado? Então fica. Chamar esse podcast aqui. Tiro, porrada e bomba. Toma cuidado pra não colocar muito perto, senão fica muito mecânico, né? Porque ninguém responde tão rápido assim. Mesma coisa aqui no final, ficou outro silêncio, eu dou uma cortadinha aqui. Eu vou editar só um trecho desse aqui, tá? Só pra gente ver aqui. E empurrar isso aqui novamente pra cá. E aqui tem um ponto que eu falei que é de você eliminar concorrência de vozes. Isso é interessante. Porque quer ver aqui? Aqui rola uma. Eu falei alguma coisa e acho que a Maeli falou simultaneamente, ó. Podcast aqui. Tiro, porrada e bomba. O Boa, gerente boa, né? enlouqueceu. Aí você tem que analisar. Ouve o que eu falei. Eu falei só boa, 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 se não me engano. Boa, né? A Maeli realmente falou alguma coisa que importava, ela deu uma sugestão. O gerente enlouqueceu. Faz mais sentido. Então você tem que fazer essas escolhas assim. É engraçado esse trabalho de edição de podcast que você tem que meio. Você vira o. Você sente meio que do controle da mídia, né? Você controla o que vai sair no resultado final, né? É um poder bem grande. No caso, eu sou uma pessoa democrática, humilde, e eu não falei nada com nada que agregasse. Eu vou tirar minha voz aqui. Eu posso só fazer assim, ou eu posso também selecionar e dar um cut, tanto faz aqui. Mas enfim. Aí é isso, aí o processo que eu for mover, eu movo todo mundo junto aqui, tá ligado? Vai ficar assim, não vai ficar às vezes uns buracos, por exemplo, o Marlocos não falou aqui, eu posso cortar ele aqui eu não falei nada. Aqui tem outro buraco também, eu posso remover aqui, sabe? E mover todo mundo pra trás. E esse processo você vai fazendo até o final, dá pra perceber que é um processo demorado, razoavelmente demorado, né? Lógico que depois de um tempo você começa pegando uma atração nisso, mas de início vai encher um pouco o saco, tá ligado? Então, ficou assim, ó. Bomba? O que a gente pode chamar esse podcast aqui? Tiro, porrada e bomba. O gerente enlouqueceu. O Toninho voltou. Essa aqui também, ó. Eu falei alguma coisa, mas deixa o Toninho voltou. Seu. O Toninho voltou. Foi boa essa. Beleza? Então a gente tem essa parte aqui. Eu vou... O que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou deixar só... Ai, fiz besteira aqui. Vou tirar toda essa parte aqui, só pra gente ter uma noção. Fingindo que o nosso podcast é só isso, tá? Pra vocês terem noção. Mas deu pra entender que você vai fazer esse fluxo até o final aqui. E gerando um monte de coisa. Eu vou deletar todo o resto aqui, né? Todo o arquivo. Suponho que nosso podcast seja apenas isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma intro. Uma música de introdução. Baixando o som, ficando um somzinho no fundo. E no final eu vou colocar uma vinheta. Só pra você ver como funciona o processo, beleza? Então o nosso podcast é isso. Eu falando, dando sugestão. E depois eu falei mais alguma groselha aqui. Nem sei o que eu falei. Ficou assim nosso podcast, beleza? Então agora o nosso passo supondo que você já editou tudo, agora a gente faz a parte de colocar as músicas e a vinheta. Eu vou colocar a música primeiro, vou pegar alguma das músicas que a gente pegou aqui, por exemplo, vocês preferem KLB ou Burn to Be Wild? Obviamente que KLB, né? Então vamos colocar aqui, mesmo processo, arrastar. Eu arrastei pro lugar errado.
Ah, aqui um negócio que eu falei, o que eu faço na parte de músicas? Eu também faço subtracks. Eu coloco mais de 3, aqui eu vou colocar 3, só pra te ter uma noção. O que eu faço aqui, ó? Eu coloco uma que é alta, uma que é média e uma que é baixinha. O que vai ser isso aqui? A alta é quando, nos intervalos, pelo menos na nossa dinâmica do podcast, a gente coloca uma música um pouco mais alta, principalmente no intro e no final. E entre as músicas a gente coloca uma música mais média, de altura. E você regula aqui, por exemplo, a alta eu vou deixar um pouco mais alta, a média eu vou deixar um pouco mais baixinha aqui, e a de fundo eu vou colocar bem baixinha, só pra ficar no fundinho ali, pra não atrapalhar. Toma cuidado com isso, pra não ficar concorrendo, né? Se colocar uma música muito alta no fundo, fica difícil pra quem tá ouvindo. Então, vou colocar aqui, vou começar como alta. Eu geralmente faço o seguinte, ó. Deixa eu ver como começa a música, nem lembro. Gustavo Veloto aqui do Crítico. Obsessão. Tá, beleza. Começa assim. Eu vou copiar essa faixa, do jeito que ela tá aqui, para as 3 de baixo, tá ligado? Colocar ela aqui, sempre começando no mesmo lugar, para elas ficarem sincronizadas. Por que eu faço isso? Porque tem outras formas melhores de fazer isso, mas eu faço dessa forma. Eu faço um fade out aqui, tá ligado? Opa, desculpa. Eita, o que eu fiz? Ctrl Z. Começa alta a música. Fala pessoal, tudo bem com você? Mas o ideal é que quando eu começar a falar não esteja tão alta, né? Então eu vou dar um tempinho aqui, vou pôr todo esse áudio pra frente, acho que tá bom. Pra ter um tempinho do pessoal ouvir a música. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa música aqui, mais ou menos aqui, por exemplo. Dei um cut e deletei o resto. Porque aqui tem uma ferramenta de fade out. Fade out é quando a música vai abaixando o volume. Eu vou fazer isso aqui, ó, nessa faixa alta. Então, basicamente, quando eu começar a falar, já vai ter abaixado essa faixa mais alta. Então, eu vou colocar aqui. É só pegar o final aqui e arrastar. E já faz uma linhazinha de fade out. Quer ver como fica, ó? Só vou colocar só ela pra vocês ouvirem. Tchau, tchau. Já começou a baixar um pouco. Você viu? Dá uma baixadinha, o KLB tá... fica sensual, né? Mas é isso. Vamos colocar aqui e aí, ó. Vai passando aqui. Deixa eu ver só ouvindo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu pôr um pouco mais pra cá. Até fazer mais rápido esse fade out aqui, ó. Ainda tá alto porque tem 3 faixas simultaneamente. A segunda, que é a média, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou terminar um pouquinho depois, né? Então eu vou fazer uma cascatinha aqui. Acho que assim tá bom, velho. E a outra deixa só no fundinho quando eu estiver falando. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais pra frente, ó. Já tá baixando um pouco. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você viu? Gustavo Veloto aqui do Críticos, o podcast. Agora já tá só no fundinho. Porque eu acho que esse Ela tá meio alta, podcast vai dar tiro, vai dar soco, não sei, vai dar Viu? cabeças que Então ninguém essa foi a pode nossa intro falar. aqui pra gente fazer. Aí, segundo ponto, sei lá, vou colocar um meme aqui. Eu faço essa terceira faixa que eu falei de memes aqui. Aí você pode colocar quantas trilhas você quiser. Geralmente 2 são suficientes, tá, galera? Porque é difícil ter vários memes simultaneamente. Eu vou colocar alguns aqui. Tem uns que são meio coringa que a gente usa. Por exemplo, o... É você, Satanás? Ele gosta. Errou! Ficou, ó, uma bosta. Tem vários aqui, né? Que você pode colocar aqui. Mesma coisa, procede a arrastar. Vou mover pra cá. Aqui não tem contexto pra eu colocar esses memes, né? Mas eu vou mostrar pra vocês só como ficaria, né? E aqui eu acho que... Geralmente eu coloco o volume bem alto, tá ligado? Porque às vezes pega vídeo de YouTube e tal, que tá meio baixinho. Mas só pra você ver como fica, né? Só porque eu tenho errado alguma coisa. Acho que eu coloquei o erro aqui, ó. Decidiu polemizar. Aqui geralmente o que eu faço? Quando eu vou fazer o meme, eu deixo um espacinho, supondo que aqui seja a parte do meme. Eu deleto essa parte que eu falei, né? Deixo um vazio. Porque a gente decidiu. Ó, e eu arrasto o meme pra essa parte que tá aqui, ó. Por exemplo, o meme do erro tá aqui, ó. Então eu coloco aqui. E geralmente fica melhor se você deleta, tira a parte, a música de fundo também. Então vai ficar mais ou menos assim, né? Novamente, não tem um contexto correto pra esse meme, mas só pra vocês terem uma noção como fica. Decidiu. Tá ligado? Porque a gente decidiu. Né? Hoje a gente vai Vai lançar pra uma trás. braba. Porque a gente decidiu. Né? Hoje a gente vai lançar Assim. umas brabas aí. Ficou legal. Polêmicas Beleza? aleatórias. E agora pro final a mesma coisa, só que a gente faz o processo invertido do final. Aqui a gente fez em fade in, no final a gente faz... Desculpa, aqui a gente fez fade out, né, sumindo. No final a gente vai fazer de fade in, que é aparecendo. Aqui eu vou fazer com a trilha do jingle do Crítico Sem Crédito. Eu vou arrastar ele pra cá. Eu posso usar a mesma trilha de música aqui. O que eu faço geralmente às vezes, galera? Aqui eu tô usando uma alta, uma média e uma baixa. Geralmente eu uso 2 altas, 2 médias e 2 baixas. Você vai entender por quê? Porque às vezes, por exemplo, você tá numa música aqui do Obsessão.
Deixa eu até colocar mais pra frente aqui. Tá bom. Suponha que você está falando e você vai colocar outra música de fundo, sabe? Para você não ter uma mudança brusca, suponha que eu queira mudar para Burn to Be Wild. Né? Isso já vai ser brusco naturalmente, porque as músicas são muito diferentes. Se eu colocar assim diretamente, ó, por mais que tá baixinho no fundo, às vezes a pessoa pode perceber, sabe, que tá ouvindo, sabe? Não sei. Fica meio estranho, tipo, ó. E, sabe, opiniões impopulares, coisas que ninguém tem coragem de falar. Do nada mudou pra Burn to Be Wild. Então o que eu faço? Eu coloco outra trilha baixa aqui, vou colocar aqui do ladinho. Com a mesma altura. Você pode copiar outra, tá? Que eu não copiei, mas pode copiar ela. Deixar aqui. Com a mesma altura. 24, né? Pronto. E aí, em vez de fazer essa virada brusca, eu faço assim. Eu coloco meio que elas intercalando, sabe? Então eu coloco um fade in aqui e um fade out. Aí fica um negócio... Uma entra, outro sai. É sutil. Mas acho que fica um pouco mais suave, sabe? Uma coisa pra trilhas altas, tá? Então, vou fazer dessa forma. E aqui a parte que eu falei final é a da trilha, né? Então se eu pegar essa trilha aqui, que tá na alta, colocar aqui, ó. Aqui quando acabou nossa fala, né? Supondo que aqui vai começar o jingle. Então eu deleto a trilha que tava de música, do fundinho, e coloco ela aqui. Pode ser tanto em fade-in, ou como se quiser fazer que começa do nada. Aí eu coloco um fade-in pequeno, só pra não ficar uma coisa tão brusca. Então, por exemplo, tá aqui, eu faço assim, um fade-inzinho aqui, e já era. Aí fica mais ou menos assim, ó. E não só você, talvez até... Todo mundo tem isso, né, Romário? Vou falar mal de Boomer perto de você. Ficou meio ruim por causa do contexto, mas dá pra entender, né? Que você vai fazer um negócio aqui. De Boomer perto de você, você vai ficar... E eu posso abaixando essa aqui também, pra ficar tudo mais sutil. Quanto mais você fizer essas suavizadas entre transições de áudio, fica um pouco melhor, tá ligado? Senão fica uma coisa muito brusca. Eu coloco mais ou menos quando uma tá começando, outra tá terminando, e meio que um sai e outro entra. Então... Vou falar mal de Boomer perto de você, você vai ficar... Beleza? Suponho que esse é o nosso podcast. Eu vou salvar aqui agora essa gororoba que a gente fez e vou exportar, né? Eu pego aqui, export. Aqui, sobre o processo de exportar, você pode exportar tanto como WAV quanto como MP3, né? Lembrando que MP3 é muito menor, né? Mas ele dá uma comprimidinha no som. Não chega a ser tão ruim assim, eu não sou tão exigente em relação a isso. Eu acabo exportando em MP3 porque os arquivos são muito grandes, né? Mesmo em MP3 ele fica bem grandão, fica tipo quase, sei lá, 100 mega. Mas se quiser uma qualidade muito, muito superior, é o AVE, mas não sei se faz tanta diferença, sinceramente pra mim não faz. Então eu exporto aqui, colocar aqui podcast críticos. Vai demorar um pouquinho, como o arquivo é curto, é rápido. Vai exportar aqui pra gente. E temos o nosso episódio de podcast editado, né? Então vou abrir o arquivo aqui. Nossa, ficou meio alto aquela trilha de áudio no final. Deixa eu ver. Podcast crítico, que é isso? Já é madrugada. Ó, deixa o pessoal curtir a música, vai descendo. Desceu um pouquinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu começo a falar. Vai ter um meme daqui a pouco. Sem créditos, o podcast. E eu tô um pouco preocupado porque eu acho que esse podcast vai dar tiro, vai dar soco, eu não sei, vai dar cadeia. Porque a gente decidiu. Aí tem um meme. E no finalzinho tem a nossa vinheta. E é isso, pessoal. Esse foi o processo aqui de edição do podcast, logicamente de forma bem macro, bem micro aqui, né? Um exemplo, uma amostragem. Mas é isso, então imagine que todo esse miolo que eu fiz você vai fazer muitas vezes, né, no episódio, dependendo do tamanho do seu episódio. O nosso tem média de 45 minutos a 1h15, então percebe que eu demoro bastante tempo nesse processo. Mas ao final de contas, o resultado final é bem prazeroso e bem interessante. É isso, pessoal, então, obrigado pelo seu tempo aí, que você gostou desse vídeo, curta, compartilha com pessoas que querem saber mais sobre o podcast. E siga a gente nas redes sociais, tem nosso Instagram com notícias de cinema, muita coisa bacana, e obviamente nosso Spotify com o nosso podcast do Crítico Sem Créditos. Vou ficando por aqui, valeu pessoal, tchau, tchau!